Mas enfim, agora Aladdin, o vilãozão final da obra. É um design interessante, ele já tem essa cara de vilão. É interessante, né? As cores, como falei já da outra vez, ignore porque é feito por fã, né? Pintado por fãs daqui. Então, acho interessante. Ele tem esse negócio com essas algemas, né? Que ele tá, na verdade, em busca de alguém que possa quebrar essas algemas pra ele. Eu fico pensando, realmente, é uma coisa que até acho que é dito no mangá. Ele, com as algemas, conseguiu chegar na final. Então, o cara é forte, né? Não é à toa que é o vilão final. E assim, ele consegue quebrar as algemas eventualmente, entra naquela parada dele ter dado dano nos três porquinhos e o dano voltar pra ele. E aí, nesse meio tempo, quebra-se a algema. E aí ele fica com essa forma, né? Porque é como se ele fosse um Majin, pelo que eu entendi nessa interpretação do conto. Ele é meio que o gênio, né? Ele seria um Majin, o gênio da lâmpada que tem no conto. Ele é tanto o Aladdin quanto ele mesmo, né? E aí tem essa aparência já mais de demônio mesmo. Tem essas mãos aqui. Ele, pelo que eu lembro, ele é feito de fumaça, né? Tem até que os efeitos, mas de fato, ataques físicos não fizeram efeito nele depois, quando os porquinhos tentaram fazer alguma coisa. Acho que no final também, quando o Momotaro tenta, não tem muito efeito. Como falei, ele é quem derrota a Dorothy. E ele é meio que feito só pra derrotar ela, né? Ele, curiosamente, ele tinha um poder, ele tinha um ataque lá que conseguia destruir. Era uma destruição celular, pelo que eu lembro, o efeito do ataque. E aí ele conseguiu derrotar a Dorothy e praticamente todo mundo que tava no meio dela também. Por ele ser o vilão final, eu acho bem bosta o que fizeram, né? Mas aí entra naquele caso do mangá ter sido cancelado e ter tido que rushar aquele final. Mas também não tem muita coisa, sabe? Mesmo ele sendo o vilão final, não tem nenhum desenvolvimento de história, de passado, de coisa assim, sabe? Até a Talia, que meio que aparece, tá ali também já na parte rushada do final, ela tem mais desenvolvimento que ele. Então eu acho que, sei lá, eu acho que eu deixaria ele, acho que acima dessa galera, que o design dele é legal ainda, tem mais coisa, mas acima do Peter Pan, vai. Mas em B, acho que eu vou deixar em A acima, porque né, ele ainda tem mais aparição e até mais presença que essa galera aqui, então é isso aí. Agora, a melhor personagem feminina, pelo menos, desse mangá, que é a Arya. Nossa, mano, ela é muito boa, velho. Porra, eu fico com uma dó de que ela morreu. Que ela é muito fofinha. E ela tem presença. Porque quando aparece ela a primeira vez, aparece esse quadro aqui. Acho que são três quadros a página. É esse daqui tomando a parte de cima da página e mais dois quadros embaixo. Aparece esse quadro, em seguida aparece esse quadro aqui. Mano, é muito impactante isso daqui, velho. Nossa, é muito impactante. Porque primeiro que ela não aparece o olho, ela parece muito uma assombração. Acho isso muito foda na Ariel e tudo mais. E depois aparece esse daqui cheio de parte de bicho marinho saindo debaixo do vestido dela. Isso me causou um certo medo tremendo. Mas. E aí depois tem esse quadro aqui dela também sorrindo e tudo mais. É bem bizarro assim a criança. Mas no fim, ela é fofinha, como falei no lance da Talia, né? Ela meio que sofreu igual a Talia sofreu. Mas diferente da Talia, que tentou culpar todos os outros e causar dor com a maldição dela, a Ariel, ela tentou entender que as pessoas meio que não gostavam dela, digamos assim, e tentou não fazer com que as pessoas se afastassem dela por uma ação dela. Ela meio que tentou ser fofa, ela tentou realmente se aproximar das pessoas como uma pessoa normal. No caso dessa Ariel aqui, ela não tem a língua, né? Tem aquele negócio do canto da Ariel, é foda. Do conto da Ariel dela ter trocado a voz dela pelas pernas, né? Com a Úrsula. Só que aqui no caso não foi só uma questão de voz, igual eu acho que é apresentado eu não sei, o live action com a Disney, esse último, né? Mas na animação acho que é só a questão da voz mesmo, né? Ela não conseguir falar. Meio como se ela ficasse muda. Aqui no caso, de fato, ela não tem a língua, né? A língua dela é cortada. Então eu acho interessante essa premissa. E como falei, mano, ela é fofinha demais, velho. Quando o Momotaro é transformado em boneco pelo Pooh, ela que fica protegendo ele, ela tem toda a questão com a Talia. Cara, ela é fofíssima, na moral, mano. Pra mim ela tá aqui em S. Porra, pra mim ela tinha que ter sido muito mais aproveitada. Eu tenho pra mim que quando rolasse as lutas dos vencedores dos blocos, como já tinha tido a interação dela com o Momotaro meio que gostou dela, né? Achou ela fofinha, tentou ser amigo dela e tudo mais, né? Não afastou ela como as pessoas fizeram. Eu acho que ela ia perder ou pro Peter Pan ou pro Aladdin. E o Momotaro ia meio que ficar sentido e tentar vingar ela. Essa é a minha suposição, né? Cinderela. Vamos lá, Cinderela.
Ela, no caso, é a responsável pelo bloco A. É interessante porque ela não é apresentada como Cinderela. Ela sempre é chamada de ela. E aí só no final do mangá, praticamente, que é revelado que ela é a Cinderela. Muito respeito, muita coisa, né? A verdade é essa, boing boing. E assim, é interessante, né? É uma personagem muito presente durante a obra. É realmente interessante. É muito bom porque ela tem muito alívio cômico com o Green Pea, que o cara fica abusando dela, fica pegando, sabe, na coisa dela, bota ela de quadro e começa a bater na traseira. E ela gosta, é o que é interessante, é realmente muito bom. Então, assim, é legal. E ela entra. No caso, eu botei uma pasta separada pra ela, porque ela é a representante, né? Entre as três, na verdade. Que agora que eu vi que não tem uma aqui, puta merda, é foda, né? A vida. Enfim, a Cinderela, das coisas ela que mais tem presença, mas tudo mais. E é interessante porque parece que elas gostam tanto do Green Pea, do chefe delas, que ele meio que não trata elas como as outras pessoas tratariam no suposto conto delas. E ela é muito bonita de design, velho. Sejamos sinceros. Essa mulher é muito bonita mesmo. Puta merda, velho. Na moral, olha só as veias. Então, assim, acho que eu vou deixar ela em A. Mas eu vou deixar ela abaixo da talha, porque eu ainda acho a talha mais fofinha. Eu acho, Zé, é suposição minha, que ela é a Bambi daquele do viado, sabe? Da Disney lá. E assim, você dá pra ver que ela era alguma coisa a mais, né? Porque realmente ela tem um lado mais diferenciado, sabe? Um lado mais. Acho que mexe comigo. E a tara dela é querer matar o Creepy. Ela gosta tanto dele que ela quer matar ele, pelo que eu entendi. Ela é uma das três, junto com esse maluco aqui, depois o Goku, que revive, tem outra chance, o cara é 4. Então, assim, ela também era responsável do bloco C, se eu não me engano. E aí, no caso, ela era meio período, porque ela participava como a responsável, organizando as paradas, mas ela também era competidora. Então, assim, é interessante, né? É realmente uma parada diferenciada aqui que dá pra ver. É muito bom ela, sabe? O design dela é interessante também, né? Por causa que ela tem as pernas de viado. Ela é quase como se fosse a Alice versão viado. Então, achei interessante essa questão, né? Mas assim, ela só tá ali mais pra né, fazer um fanservicezinho, digamos assim. Ela não tem muito mais desenvolvimento nem nada do tipo. Acho que seria injusto eu botar junto com essa galera, principalmente aqui mais CB pra cima e tal. Mas eu acho que ela tem mais presença que a Janshi, que a Karen e por aí vai. Então, assim, eu acho mais justa ela aqui do que em qualquer outro lugar. Que é a Bela, da Bela e a Fera. É interessante porque a premissa, o senso comum diz que a Bela é a mulher e a Fera é o monstro e tudo mais, né? Então, assim, eu achei interessante essa premissa deles botarem a Bela como uma mulher amaldiçoada e ela virar a Fera em si. Eu achei bem interessante, né? Que no caso, o príncipe que amaldiçoou ela. Então, assim, achei interessante essa premissa. Ela não tem muito desenvolvimento porque ela luta, ela morre. Ela serve meio que uma escala de poder ali, uma escada de poder pra quem lutou com ela, que é a Chapeuzinho. E é isso, sabe? Não tem muito mais o que falar dela. Ela é um monstrão e eu achei foda isso. Só que, pô, ela como mulher, né? Ela como a Bela em si, não como a Fera, é presença, viu? É respeito. E ela tem uma habilidade interessante, que ela tem uma habilidade de curar. Ela consegue curar, ela acho que ela reza e ela cura os ferimentos das pessoas, né? Os ferimentos físicos, no caso. Acho que ela não. Acho que ela até fala isso, né? Se a pessoa morrer, ela não consegue ressuscitar, mas curar ferimento ela consegue. Não sei o quão grave é. Acho que seja alguma coisa digna, assim, porque ela cura os ferimentos do Momotaro pós-luta com o Goku. Uma pena ela não ter sido mais utilizada, na minha opinião, sabe? Ela, eu acho que do bloco A ela é a mais desperdiçada. Então, assim, eu acho que eu vou deixar ela. E agora? É interessante a questão dela, né? Ela ser a fera, ela se transformar. É interessante, mas. Sei lá, eu não sei se ela. Será que ela fica acima do Peter Pan? Ela fica acima do Peter Pan, hein? Ela fica acima do Peter Pan fácil. Porque o Peter Pan, eu sinto que ele. Eu sinto que o propósito da Bella era justamente esse, porque ela aparece bem no começo e morre. Eu acho que essa altura, quando ela tem a luta dela, ela ainda não tinha sido cancelado do mangá. Então o propósito dela era meio que esse. O Peter Pan não, eu acho que o Peter Pan ele teve que mudar um pouco o objetivo dele justamente pelo cancelamento do mangá. Tá, agora Alibaba, menina Alibaba.
Olha, eu achei interessante. Eu li o conto do Alibaba, né? O Alibaba e os 40 Ladrões, há muito tempo, quando ainda fazia curso de inglês. Achei interessante ter botado aqui ela como uma garota e tudo mais. E ela tem meio que um teor cômico no começo, a forma como ela interage no meio da luta e tudo mais. É bem interessante, assim. É realmente engraçado, sabe? Porque tem uma personagem, ela luta com a Branca de Neve. E aí ela tá mais séria, a Branca de Neve, e a Alibaba tá meio que na zoeira ali, fazendo piada, né? Até o design dela, às vezes, é feito, né? O autor desenha de uma forma mais cômica. Então, eu acho interessante. O mímico aqui eu acho bem legal, usar ela como uma mochila e tirar as paradas que ela usa pra lutar de dentro dele, né? E aí tem várias referências a vários artefatos míticos de várias mitologias, várias religiões. A religião eu não sei, né? Mas de várias mitologias. E assim, eu acho interessante a história dela também, ela ser meio que uma pessoa indesejada, pelo que eu lembro. Nunca ter tido amigos. E aí, quando ela conhece o Mímico, ele meio que fala que vai ficar atrelado a ela pra sempre. Caso acho que ela traia ele, ele vai matar ela. E ela concorda assim, bem na hora, tá ligado? Ela nem pensa muito, justamente porque ela nunca teve um amigo, uma pessoa que quis ficar ao lado dela. E aí o Mímico meio que aceitou isso. E aí pra ela, foda-se se teve um contra, né? Se ela tava presa por uma condição. Ela tinha agora um amigo, né? Tanto que ela considera o Mímico um amigo dela. Que em uma parte da luta tentam destruir o Mímico. E aí ela pega toda essa. Ela muda até o design dela, né? Ela fica com essa aparência mais diabólica, mais endemonizada. É bem legal, bem interessante, né? E ela também é bem roubada, porque ela tem uns artefatos, tipo a Gungnir, que quando é lançada, né? Quando é atirada, é a lança que nunca erra do Odin. Ela tem também a semente de Yggdrasil, que no caso pode transferir o dano que ela tomar pra outra pessoa, pelo que eu lembro. Então, assim, ela é uma personagem bem roubadinha. E eu gosto, mano. Acho interessante botar essa aparência mais de menina inocente, né? Ainda mais pra participar de um torneio até a morte e brutal, que é o Tales of Destruction. Acho interessante ela, a luta com ela dela com a Branca de Neve é interessante, né? Forma. Cria-se um empate, porque ambas morrem no processo. E aí, por isso que tem a entrada desses dois. Desses quatro, né? Que é esses dois aqui, opa. Esses dois aqui, o Fenrir e o Sigurd pra tapar o buraco. Assim, eu acho que eu vou lutar, ela vai ficar em A. Acho inclusive acima da Cinderela, porque eu achei mais interessante, né? Ela é mais desenvolvida que a Cinderela, obviamente, né? Ela tem um passado. Então, e o design dela também é legal, né? Como eu falei, esse contraste, ela ter vários quadros ser desenhados de forma mais cômica. Eu acho legal, curti, né? Deu uma suavizada, por assim dizer, que tava um negócio muito pesado. E como eu falei dela, vou falar da Branca de Neve agora. Que essa daqui eu acho que pegou quem leu a primeira vez de surpresa e quem viu a parada, né? A música do Marquinhos, do Pinóquio, acho que deu muito, né? Assim, porque é muito foda o design da Branca de Neve. Porque ele é um design simples, né? Ela só tá usando aí uma roupinha aí de látex, de couro, sei lá que seria. E aquelas máscaras de gás. E isso é muito foda. Porque foge muito da parada da Cinderela, é foda, né? Da Branca de Neve. Padrãozona, né? Que a Disney tem da Disney e tudo mais, né? Principalmente. Eu digo animação, não live action, é claro. É foda, é interessante, é muito diferente que tem da imagem da personagem, velho. É incrível, assim. E assim, ela tem todo o poder de veneno. Ela me lembra o Mazela do One Piece, né? Magalhães para os mais íntimos. Porque ela meio que secreta veneno em certo momento da luta, fica pingando. É bem interessante. Lembrou bastante, principalmente quando ele tá a forma de veneno, né? Então, assim, é legal, o design dela é diferentão, acho que é um dos que mais fogem do padrão do conto. E a história dela também é interessante, porque tem todo aquele lance dela ser muito bonita e tudo mais, né? E aí, no caso, o rei, que seria o pai dela, cobiçava ela, digamos assim, pela beleza dela, e a mãe, eu não lembro se era a mãe ou a madrasta agora, tinha ódio dela por causa disso. E aí vem aquela história dela comer uma maçã, ficar dormindo, e apareceu o príncipe. E nesse caso, o príncipe não beijar ela quando encontra ela, mas levar ela pro castelo, se casar com ela e meio que conversar com ela no dia a dia ali dele e tudo mais. E ela estar consciente, né? Ela tá dormindo lá, toda apagada, mas ela tá consciente, ela entende, né, o que ele tá falando, ela vai meio que criando um vínculo com ele sem conversar, ela dormindo, criando um vínculo com ele. E quando ele beija ela, ela acorda, né, quebra-se a maldição. Ela acorda, ela pensa que finalmente vai ter
feliz pra sempre dela. Só que aí, no caso, o príncipe endoida, ele fica doido. Porque ele não queria uma mulher acordada, uma mulher viva. Ele queria que ela ficasse dormindo pra sempre. E aí tem toda a pegada do povo, né? Falar que tem essa questão da necrofilia do príncipe e tudo mais. Porque é suspeito, né? Você vê uma mulher dormindo no meio de uma floresta. A primeira coisa que você vê é chegar perto, tentar beijar ela. É uma coisa suspeita de se falar. Então, assim, achei interessante isso. E assim, e aí é isso, ela cria uma aversão a homens, né? Ela é bem feminazi mesmo. Tanto que, pelo menos na tradução em português, fica falando que é macho escroto, né? Ela fica chamando os homens de macho escroto. Assim. E aqui seria ela sem máscara, né? Seria a beleza dela que encantou o pai, fez o ódio da madrasta, encantou o próprio príncipe enquanto ela dormia. Só que assim, sendo bem sincero, eu não acho ela bonita não, viu? Eu acho que tem personagens mais bonitas que ela no mangá, viu? Achei meio esquisito. Essas orelhas de Dumbo dela também, assim. Eu achei meio qualquer coisa, assim. Não passa a impressão dela ser toda aquela coisa que o conto diz. Mas assim, ela tem desenvolvimento, a luta dela com o Alibaba é legal, como eu falei, né? As duas morrem no processo, dá-se um empate. Mas eu acho que ela deixa ela abaixo da Alibaba. Porque, como eu falei, né? Ela é bem da feminazi. E aí vem com toda aquela parada de macho escroto. É, acho que tem até aqui, ó, cadê? Tem esse pequeno aqui, esse anão que tá com ela. Não é um anão exatamente, né? É uma criança, no caso, que ela tem toda essa questão da fazenda de veneno. Ela meio que adota as crianças que não tem pra onde ir, ou coisa assim, e ficam lá trabalhando com ela. E aí, esse aqui seria um deles. E aí, quando ele meio que se sacrifica pra ajudar ela a salvar, né? Ajudar ela a salvar, não, ajudar ela a ganhar a luta. Ela até fala que ela fala que ele era um inútil, que ele não servia pra nada, acaba com o moleque só porque ele era homem, pelo que eu entendi. Então, assim, é bem escrota, é bem escrota mesmo, assim. Agora, o Sigurd. É interessante, né? Sigurd, no caso, é o neto do Odin, mitologia nórdica, e ele é o portador da Gran, é o cara que matou o Fafnir, se banhou no sangue dele e ficou imortal. Com exceção de um ponto, que foi onde não se banhou onde não banhou-se, né, de sangue, por isso é o ponto fraco dele. É interessante toda a premissa dele, né? No caso, ele, essa não é a primeira aparência dele. A primeira aparência que aparece dele é essa daqui, que é um monstrão de duas cabeças, né? Lembra muito um bicho de Bloodborne. Eu não falei isso na Bela, mas lembra muito os monstros, lembram muito os boss de Bloodborne. Assim, é bem boss esse design dele. Ele aparece meio que só pra aparecer mesmo, né? Tem todo o lance dele ter ido pro submundo treinar. E aí, pelo submundo ser um ambiente hostil e meio que carregado com sei lá o que que era, ele ter ficado muito tempo lá, ele acabou, né, perdendo a aparência dele humano. E aí, quando ele usa o anel de Mbelun, que o Grimp manda pra ele, ele vira humano de novo. Então, assim, é interessante, né? Ele é um cara forte pra caralho, porque ele derrota o Fenrir num golpe. E é toda interessante, né? A motivação dele, né? Tem tudo a ver com a Brunhilda, dele querer reviver a Brunhilda, ter todo o amor deles. Só que é interessante porque o cara, ele é meio fanático das ideias, meio pescotapa. Porque ele paga toda hora de menino bonzinho e tudo mais, só que quando ele luta é uma parada meio Okita do Shumatsu. Ele meio que perde o controle e começa a se absorver na luta e fica com um olhar de psicopata e tal. É bem foda essa mudança dele. E assim, ele é um dos caras mais fortes, na minha opinião, e um dos mais roubados, porque ele tem a Gran, que seria, dentro da lore do mangá, a primeira espada mágica que se teve, né? E aí, no caso, todas as outras espadas mágicas que surgiram são fragmentos da Gran quando ela se partiu, quando ela se quebrou. No caso, a Gran ela muda de forma quando ele manda, né? Ela assume várias formas no decorrer da luta. É bem foda mesmo. E assim, ele tem uma das paradas mais roubadas, que é justamente o olho esquerdo dele, que permite ele ver o futuro. E aí isso tá tudo atrelado ao olho do Odin, o olho esquerdo do Odin, dele ter aquela questão do olho da sabedoria e tudo mais. Acho que é o olho da sabedoria, não sei. Mas ele ter esse olho esquerdo diferenciado. Mas assim, é interessante. No caso não é tão roubado, acho que o Odin ele teria mais poder, né, por ele ser o portador original. Como ele é um neto, meio que se diluiu. E aí ele só consegue ver alguns segundos no futuro, mas ainda assim ele continua forte pra caralho. E aí tem o lance da imortalidade dele, né? Que só o olho esquerdo dele não é imortal, o resto do corpo todo é imortal.
E aí, no caso, se regenera, tem uma regeneração muito rápida, é como retratada a imortalidade aqui, né? O efeito. E aí o olho esquerdo dele não tem esse negócio, porque quando ele tava se banhando, ele fechou o olho esquerdo. Burro pra caralho. E aí, no caso, ele fica só durante a primeira luta dele, depois o maluco descobre isso, né? Que ele tá lutando, e dá um jeito de furar o olho dele, né? De cegar ele. O cara é foda, eu acho interessante. E por mais que tenha, acho que gente que acha que ele foi só uma adição ali, eu acho bem mais criativo da parte do autor, porque como teve o empate da Branca de Neve e do Alibaba, ficou com uma vaga aberta. Então, em teoria, o João seguiria para a próxima, né? Seguiria para a semifinal direto. Só que aí o autor falou que não. Vamos fazer uma mini competição aqui para decidir quem vai tapar o buraco da semifinal. Semifinal não, é da semifinal. E é isso aí. E aí entrou ele, Fenrir, a Princesa P e o Tian Shan. E aí ele derrota o Fenrir com um golpe. Esses dois ficam cagados de medo. E ele segue. Então, assim, como ele tem. Ele é um personagem apresentado depois, mas ele tem muito desenvolvimento. Todo o passado dele com a Brunhilda, né? Toda a motivação dele. Então, assim, eu acho interessante. Tem bastante desenvolvimento dele também, para um personagem que foi apresentado bem depois. Então, eu acho que eu deixaria ele. Acho que. Até o design dele eu acho legal também. A armadura, a própria Gran em si. Eu acho que eu deixaria ele só abaixo. Abaixo da Talha, no caso. Ainda prefiro a Talha, mas eu acho ele mais legal, mais interessante do que a Alibaba, a Branca de Neve. Acho bem interessante. Acho mais gostosa a luta dele, as lutas dele, do que a delas, inclusive. Infelizmente, a segunda luta dele com o Momotaro é bem picada e rushada. Eu acho que poderia ter um desenvolvimento melhor ali. A primeira dele é muito boa, quando é apresentado de fato a maior parte do personagem. Buda Son Goku, como ele é apresentado na obra, né? Cara, o Son Goku, o Son Wukong, que quer que seja, né? O macaco de pedra, como ele era conhecido também, quando ele apareceu, se não me engano. Ele. É interessante o design dele, né? Aqui tem o rabo de macaco, ele tem um bastão que estica, raspa infinitamente, aumenta infinitamente. E ele é possivelmente um dos personagens mais fortes da obra, né? Talvez, não sei se o mais forte, talvez o mais forte, porque ele tem uma habilidade muito roubada. E assim, ele é, eu acho que um caso estilo Peter Pan, né? O Peter Pan, ele tava mais pra achar alguém forte, o Son Goku aqui, ele também tava nessa jogada, né? Ele queria achar alguém que fosse tão forte quanto ou mais forte que ele pra ele ter uma luta de verdade. Porque ele nunca conseguiu meio que lutar de verdade, digamos assim, né? Ele era muito forte comparado com todos os outros seres. Então, ele queria se divertir, né? Ele queria meio que tava ali por diversão. Eu acho interessante isso, acho legal o design dele, né? Ele tem a coroa aqui, ele tem um bastão, tem essas calças bufante dele aqui, é bem, bem interessante. E aí, quando ele meio que consegue usar o poder todo dele, né? Quando ele fica de fato encurralado, acho que na primeira vez da vida dele, ele tem essa outra forma, que já é um macaco endemoniado, né? Cresce esse pelo no peito dele, e aqui, ó, aqui não tinha pelo, aqui aparentemente não tem pelo, né? E aí cresce o pelo, o cabelo dele cresce, ele tem essa. Parece até uma joia. Parece que foi alguma coisa que cravou na testa dele e tomou conta dele até. Assim, eu acho um design feio esse daqui. Eu acho esse daqui mais legalzinho dele quando ele tá mais de boa. Em vez de quando ele leva a coisa a sério. Mas é bem interessante, né? E no caso, até onde eu sei, o Sun Wukong mesmo, ele não. O Son Goku, ele não era um Buda, né? Ele era discípulo de Buda, alguma parada assim. Chegou ali, né? Ele era um pé rapado, pelo que eu entendi, que ninguém dava nada. E o cara foi escalando, fazendo muita coisa. Então, assim, nessa versão aqui ele chega a matar o Buda, né? No caso, né? Ele chega de fato a matar o Buda. E você vê que o cara ele é realmente diferenciado, porque o Buda aqui ele tem uma habilidade que basicamente a palavra dele é lei, vamos dizer assim, né? Ele fala que você vai comer merda, você come merda. É assim a parada. E assim, mesmo com essa habilidade, o Buda ele nem viu sendo morto. Ele estava no meio de um discurso dele pro macaco. E aí, quando aparece o próximo quadro, tá o macaco segurando a cabeça dele decapitada. No caso, o Kong aqui, ele herda ou aprende essa habilidade, eu já não lembro se ele herda ou aprende. Mas é uma parada que ele mesmo fala. Ele não gosta de usar essa habilidade porque tira a graça da parada, né? Ele quer se divertir e tal. E ele simplesmente falar pro cara, infarta, e o cara infartar, não tem graça.
E aí ele mesmo fala que ele não gosta dessa habilidade, mas tem uma hora que ele usa, que é contra o Christopher Robin lá. Ele fala pro Christopher Robin ser sugado pelo buraco negro. E assim acontece. Assim, acho interessante. Acho legal a luta dele com o Momotaro, né? Tem gente que fala que o Momotaro nunca ganharia dele. Eu, principalmente nesse começo. Realmente eu acredito nisso também. Eu acho que o Momotaro não tinha capacidade de derrotar ele, principalmente se ele usasse a habilidade da fala. Mas tem que lembrar em conta que o Momotaro é o protagonista. E no caso, o Momotaro, quando ele enfrenta um oponente, né? O protagonista, quando ele enfrenta um oponente, principalmente nesses animes, mangás de torneio, a premissa é que ele seja. Que ele evolua, né? Durante a luta. Que ele se adapte em relação ao oponente, que ele aprimore suas técnicas, se refine, uma parada assim. Que é o que vai acontecendo com o Momotaro no decorrer das lutas. Então acho bem interessante essa premissa, né? Muita gente fala que não deveria ter protagonista em torneio em coisas de torneio. Eu não sou contra essa ideia, porque falam que o argumento é de que o protagonista no fim vai ganhar, né? Tipo, ele é o protagonista, ele tem que ganhar o torneio. E isso não é 100% verdade, né? Você pega Kengan Ashura, por exemplo, o Oma o Oma é o protagonista, mas ele não ganha o torneio, ele perde na final. Até lá ele ganha, até lá ele até ganha, mas ele perde na final. Então, assim, não é verdade absoluta que o protagonista que vai ganhar o torneio, né? Gosto do Goku aqui, acho as habilidades dele foda, acho interessante a motivação dele, né? Ser uma motivação diferente da maioria, que é só reviver alguém. Mas eu não gosto muito daquela segunda forma dele, como falei, né? Acho bem feia, acho muito feia, na verdade, né? Bem feia, é muito feia essa segunda forma dele. Então eu acho que eu deixaria ele até abaixo do Sigurd, porque o Sigurd, ele até vem a ter uma outra forma dele, porque na luta dele contra o Momotaro, os caras se cortaram tanto, se fuderam tanto, que ele começa a regenerar meio esquisito, meio que lembrando aquela forma demônio dele, quando ele apareceu a primeira vez. Mas eu não gosto daquela do Kong, né? Até quando ele é revivido, ele é o terceiro revivido, né? Dele, ela e o Rikutaro aqui. Ele volta naquela forma, eu acho bem feia, sendo bem sincero. Ah, falei do Momotaro, protagonista, toda essa parada, eu vou falar dele agora, né? Vamos lá, Momotaro, ou melhor, né? Dark Momotaro e seus companheiros sinistros. Mas com o Momotaro, o Fazão, o Lobo e o Macaco. É interessante essa premissa do Momotaro, porque o Momotaro, a maioria aqui é um conto infantil, né? Todo ali. Mas a dele é bem infantilizada mesmo, até os bichinhos, né? E tudo mais. São todos bonitinhos, para assim dizer. Toda a parada dele ter nascido, acho que de um pêssego, se não me engano, é o conto original. E aí, eu não sei por que caralhos ele vai pra Onigashima, ele acaba em Onigashima, sendo bem sincero, eu não conheço o conto assim. Eu sei que ele nasceu de um pêssego, ele é amigo de um macaco, um fazão e um cachorro, e ele vai pra Onigashima matar demônio. O porquê disso eu não faço a mínima ideia. Mas é interessante, né, ele ter toda essa marra de malandro, assim, de valentão, de encrenqueiro. É foda. Essa daqui é uma versão dele quando ele enfrenta o Wukong, que ele apanha tanto que ele vira essa forma dele, né? No caso, esse conto aqui, o Momotaro, ele meio que se funde, digamos assim, com células demoníacas, uma parada assim. E aí, no caso, ele consegue lutar contra o demônio mesmo. Mas aí tem essa questão, né? Caso eles vão além do limite, com a porcentagem das células, né? Eles mesmos podem virar demônios, né? Mas assim, eu acho interessante esse design, é diferente, né? A primeira transformação que aparece. Se eu não me engano, ele também vira, nessa mesma luta, ele apanha mais ainda, aumenta a sincronização com essas células demoníacas e vira uma outra versão. Mas pelo que eu lembro, ela é só maior e é isso, sabe? Ela nem tá aqui porque é basicamente a mesma coisa, só que ela é muito maior. É interessante, né? Tudo mais. Ele, assim, o cachorro, o fazão, o macaco, acho que eles só participam da segunda luta. Acho que podia estar desde o começo. Não sei por que, que ele não decide usar eles no começo, sabe? É mais por orgulho, eu acho. E aí na segunda ele usa. Uma coisa que me incomoda, isso aqui não tem nada a ver com o personagem, é porque os pássaros desse mangá, que aqui é um fazão. E quando tá passando o flashback do Sigurd, aparece o Odin. E aí, no caso, o Odin tem os dois corvos, né? Eu não lembro o nome dos corvos, mas é um corvo branco e um corvo preto. Os corvos são assim também. Todo pássaro nesse mangá, ele tem essa aparência de urubu, e eu não sei o porquê que o autor fez isso, mas enfim. É legal e tudo mais. Ele é muito forte, né? Tanto na questão dele usar esses bichos, que eles concedem meio que poderes pra ele, né? Eles se equipam nele. O fazão, se eu não me engano, é tipo um escudo automático.
O cachorro vira meio que umas botas, umas coisas da perna, um sapato, e aumenta a velocidade dele. E o macaco, pelo que eu lembro, vira uma arma, se eu não me engano, que consegue meio que se separar, digamos assim. A lâmina ou a parte que bateria na pessoa, né? Eu acho que é isso, se eu não me engano. Porque, como eu falei, só aparece na segunda luta, né? Então. E eles morrem na segunda luta também. Então é bem triste, não dá pra ver muito mais coisa desse. Mas assim, depois, quando passa a segunda luta dele com a Chapeuzinho, ele fica nessa aparência. É na Chapeuzinho? Não, não é na Chapeuzinho, não, perdão. É na do Sigurd, quando ele luta contra o Sigurd. Ele ganha essa aparência aqui, que aí tem toda uma lore dentro do jogo, de que o Green queria criar meio que um super coisa lá. Quase um super soldado, sim. E aí ele selecionou os competidores justamente. A Siri ligou. Você precisa de. A Siri tá falando sozinha. Cala a boca, piranha. O Green queria meio que criar um bicho lá fodão com essas lutas. E ele selecionou os competidores com base nisso, né? Cada um meio que tinha uma categoria e caso eles evoluíssem, eles chegariam nessa condição. E aí o Momotaro é o ganhador, e aí no caso ele é quem ganha essa evolução, digamos assim, né? Assim, essa aparência dele aqui me lembra muito o Yusuke de Yu Yu Hakusho, quando ele tem aquela transformação dele, que ele fica com o cabelão branco, até sem camisa também, a sua calça. Sim, me lembra muito. E é isso, tá ligado? O maluco perde o olho na luta, fica todo ferrado. Mas é isso, né? E aí aqui é aquela história que eu falei já, né? A questão do protagonista no torneio evoluir e ir melhorando a cada luta, no caso. Então, é isso. Mas eu achava muito mais legal esse design dele, né? Com a armadura, o cabelinho mais curto e tudo mais. Ele assim eu acho que fica muito simples, porque ele perdeu tudo no caso, né? Ele só tem mais a katana dele, e é isso. Eu ainda acho interessante a reimaginação da personalidade dele, principalmente porque ele é um cara mais truculento, mais bruto. E ele até me lembra um pouco o Sakura do Windbreaker nessa questão, porque é um cara já mais antissocial, assim, que não quer amizade com muita gente, mas que meio que fica envergonhado quando alguma garota chega mais perto. Quando a Bella vai curar ele da luta com o Kong, ela chega meio perto dele, né? A Bella também tem essa questão dela querer pegar todo mundo, se apaixonar por todo mundo. Aí quando ela vai curar ele, ele fica meio que envergonhadinho. Acho que o macaco, o cachorro e tal ainda zoam com ele. E quando a Ariel encontra ele também, e ela meio que se joga, né, pra ele não ter fugido dela, ela meio que vê uma pessoa que não tem medo dela. Ele também fica meio encoradinho assim. Eu acho legal esse negócio, mas eu acho que é melhor do que o Kong. Por mais que eu ache a aparência de ambos, a primeira aparência de ambos, melhores, a última transformação, pelo menos do Momotaro, eu acho mais bonita do que a do Goku aqui. A dele é muito feia. A do Momotaro ainda vai alguma coisa, né? É uma transformação meio qualquer coisa, porque ele só cicatrizou o que ele tinha e cresceu o cabelo. Ainda assim, é isso. Mas ainda prefiro o Sigurd. Tá, vamos lá. Chapeuzinho. Chapeuzinho, ou como ela é apresentada aqui, a Canibal Vermelha, né? É realmente interessante o design. Aqui seria ela com capuz fechado, né? Que no caso é interessante que ela veste o lobo, né? A lore dela aqui é que a vozinha costurou o lobo, acho que no capuz, fez um capuz do lobo. O lobo ainda vivo aqui, né? E aí deu pra ela, eles se fundiram e ela não consegue soltar dele, né? Mas no caso, o lobo está sempre com fome, né? E aí ela fica com fome em consequência disso. E aí ela come a avó dela e o irmãozinho dela. Aqui seria ela com o negócio fechado, é interessante. E aqui é mais um close no rosto dela, né? É bem interessante, assim. Ela. Acho interessante também, né? Ela é bem overpower porque ela consegue comer praticamente tudo. Ela consegue expandir a boca dela para comer um humano ou até a Bela, que é o que ela faz. E ela ganha, no caso, a habilidade do que ela come, né? É interessante isso. Acho bem foda até. Lembra, entre aspas, do Apol de One Piece também, né? Que ele come as coisas e ele consegue usar aquela parada. É interessante. Acho que é também uma das que mais pega, assim, né? Questão de visual, junto com a Branca de Neve. Porque bem, né? Bem diferente do que se espera, né? Até porque aqui ela não parece ser até criança, né? Na minha cabeça, a Chapeuzinho Vermelho é uma criança que foi entregar coisa pra avó. E aqui ela já parece mais uma adolescente e tal, e tem todo um passado bem bizarro. Infelizmente, a Bella é usada só como uma régua de poder pra ela, né? Pra mostrar que ela realmente é forte.
O passado é trágico, muda bastante do conto original. O design também é interessante. Eu acho que eu botaria ela aqui entre a Alibaba e a Branca de Neve, porque eu acho ela mais fofinha, eu gosto mais dela do que a Branca de Neve, mas eu acho a Alibaba bem mais interessante do que é. Pinóquio, né? Como é dito no mangá. Pinóquio. Cara, é bem diferentão, né? É bem diferentão, porque aquele é um androide, um robozão, né? E muito diferente do Pinóquio. Praticamente, a única coisa que tem em questão do Pinóquio é ele não ser um humano e ele ter meio que essa busca de querer saber o que ele é, né? Se bem que no caso do Pinóquio, ele tem a questão de ser um boneco de madeira, um homem de madeira. Um homem é foda, né? Um menino de madeira e ele querer ser um menino de verdade. Nesse Pinóquio aqui, eu interpreto mais ele querendo saber o que ele é de fato, sabe? Não saber o que ele é, porque no caso ele é uma numeração, ele é o 008, né? E aí ele não entende porque ele não é humano, que ele foi criado pelo Gepeto, mas ele também é diferente das outras numerações, porque ele não gosta de matar nem mentir igual as outras numerações aparentemente fazem. Então ele não se vê encaixado nem como humano, nem como as numerações. Então ele vem nessa busca dele querendo saber o que, que ele é, né? Eu acho bem interessante. O bicho é roubado, né? Que ele consegue usar armas insanas, no caso, né? Tem um canhão de prótons, tem as bolinhas que saem dele e viram cada uma um canhãozinho, né? Um laserzinho. Então, assim, o bicho é roubado, ele tem um escudo que protege ele. Na luta dele contra o João, sinceramente, se o João não se transformasse lá, ele não teria, acho, ganhado o Pinóquio. Talvez ganhasse se não tivesse o raio da Estrela da Morte, mas que aí acabaria a energia. Mas ainda assim é um design diferentão, né? Tudo mais. Ainda mais porque tem o Lies of P, né? Que já apresenta o Pinóquio com um design diferente, toda uma proposta de mundo, entre aspas, diferente. Então já é uma coisa interessante. Mas como eu falei, né? Ele infelizmente perde, mas eu acho interessante a luta dele com o João. Dele tentar não querer, né, lutar de fato, né? Eu acho que ele tava ali para salvar uma a Noelle, que é a Noelle no caso. Outra androide que meio que não critica ele e que tenta proteger ele. Então é interessante essa questão, né? O design dele também não é muita coisa, né? Tem um aspecto meio de mulher assim, tal, mais feminino, os traços mais fino, né? E tudo mais. O corpo em si, silhueta. Mas isso até me interessa, acho interessante, porque eu até falei quando eu fiz o react da música do Marquinhos dele, né? Do Pinóquio. Porque toda essa questão dele não querer lutar, ele não querer matar, ele não querer ver sangue e tal, não querer derramar sangue, me lembra muito o Shun do Cavaleiro do Zodíaco. Tem essa questão dele ser forte, né? Ele ser forte, mas ele não querer lutar, né? Ele preferir resolver as coisas meio que de uma forma pacífica, ou pelo menos não aderir a uma situação mais bélica. Então acho interessante isso. Acho o passado dele interessante também, porque muda bastante da história do Pinóquio original. Mas acho interessante por conta do toda a interpretação dele, né? Dele tentar saber o que ele é. E ele busca essa resposta, sabe? Dele não se encaixar e não se sentir encaixado em nada que faça parte da realidade dele. Ele fica aqui top A pra mim. Eu gosto muito do Pinóquio. Eu acho muito foda, velho. Na moral. Muito foda. Eu acho isso muito mais foda porque é um dos poucos contos. Acho que é o único conto dos que tem aqui que eu de fato li a obra original, né? Eu não fiquei só com aquele desenho antigo da Disney, nem com as adaptações posteriores. Agora, João e Maria para finalizar, porque o João é o meu personagem favorito dessa obra. Mas eu vou analisar a Maria aqui também por justiça, né? Que em tese, a Maria, ela é a espada do João. Que tem toda a questão da espada mágica, como eu já falei na parte do Sigurd. E aí, no caso, para você meio que virar o portador da espada mágica, né, o usuário, você tem que oferecer um sacrifício para ela. E aí, no caso aqui da situação, a Maria foi o sacrifício. Mas, pelo que eu interpretei, pelo que eu entendi, ela continua consciente dentro da espada, né? Ela não meio que só morreu, e aí o que tem dentro da espada se ativou e obedece o João. Pelo que eu entendi, a Maria virou de fato a espada. Então, entre aspas, ela tá assim na luta. E o único triste é que a coisa dela é uma espada, né? E aí eu não consegui achar nenhuma imagem melhor da espada, então só deixar a imagem dela aqui, que seria esse o rosto dela. Porque a espada seria uma espada com olho, né? Até porque a espada, na verdade, ela muda. Ela não é só uma espada de fato. Ela consegue adaptar a forma dela. É interessante. O passado dos dois também é interessante, porque muda daquela parada, né? Deles só irem pra casa de doces da bruxa e comer. Eles matam a bruxa por
roubam a espada mágica que tinha da bruxa. Aí aparece um espadachim mágico pra recuperar essa espada. Só que aí quando ele vê que tá na posse do João, no caso, tenta matar eles. E aí, no caso, que é onde a Maria e o João também viu isso aí, mas os dois vendo que não iam conseguir derrotar aquele espadachim da forma que eles estavam, a Maria se sacrifica pra ativar a espada. Achei essa interessante porque os dois só contavam com eles mesmos, né? No caso, eles sofriam abuso dos pais e tudo mais, então eles sempre tiveram essa desconfiança em relação das pessoas e também essa questão de ver o que a pessoa realmente quer, sabe? Meio que enxergar, meio que um metaforando da vida, sabe? Enxergar ali os sinais, a impressão e tudo mais, identificar e fazer o jogo deles em cima disso pra enganar a pessoa. Então, assim, acho interessante porque o João, pelo que eu lembro, ele hesita nessa hora de ativar a espada mágica e é a Maria que de fato pula em cima da lâmina e se sacrifica pro negócio, sabe? Acho interessante isso. Acho legal, como eu falei, a história, né? E, mais importante, eles depois se fundem, no caso, pra fazer. Até tirei aqui, não sei porque que eu fechei essa porra aqui. Eles se fundem pra. No caso é o João, né? Que se funde, porque a Mariela já tava na espada. Mas eles meio que viram uma entidade só em um corpo, né? Como se fosse dois em um corpo. Assim, pra Maria, que antes tinha um design. Até me lembro o João, eu até quando eu li eu fiquei em dúvida de quem era quem nesse flashback deles. Mas como depois ela só vira uma espada com dois olhos, e aí depois ela de fato tem meio que um corpo, entre aspas, né? Porque ali eu interpreto que é os dois controlando. Não controlando, mas pelo menos compartilhando. Então eu acho que eu botaria ela aqui em boa, mas eu acho que abaixo da Bambi e dessa galera aqui, porque é isso, ela. Ela é uma espada e eu acho que é isso que ela tem que ser. Ela não tem que ser muito mais coisa, né? Legal ela ganhar um corpo, mas. Né? É isso aí, né? Tá, agora o João em si. É foda. Esse uniforme que me lembra um uniforme militar imperial japonês, né? Eu acho legal, foge bem também do padrão. Aqui é como eu falei, né? A espada ela não tem de fato uma forma só, ela consegue modificar a forma dela igual é com a grande. Mas assim, é bem legal ele no caso tem a parada de querer, de ter a crença, né, de que o mundo domina o fraco e o forte domina o mundo. Então, dele agir como um ditador, né? Ele pegar, eu acho que é o império que ele estava lá, o país que ele estava, casa de Deus e tudo mais. Ele pegar, dominar aquele mundo lá, né, aquele país e virar o ditador dele. Eu acho muito interessante essa premissa dele, justamente por causa do passado deles, né? Eles sofrerem abuso por conta do pai que batia neles, a mãe que meio que ligava o foda-se. E eles terem só essa visão mais pessimista da realidade. É foda. Eu acho a luta dele com o Pinóquio muito foda. A luta dele com o Sigurd eu também acho muito foda. Aqui tá Hansel e Gretel porque é o nome original, né? É incrível. Eu acho uma pena porque não. O que é depois, né? Como eu falei, tanto ele quanto a Gretel, eles viram isso daqui. Que a primeiro momento é foda. Que é a forma que ele assume pra sobreviver ao raio da Estrela da Morte do Pinóquio, né? Assim, é um design foda? É um design foda. Em alguns quadros me lembra o Garland de Nanatsu no Taizai, principalmente quando tá de perfil e a cabeça. Vem essa lembrança. Mas assim, eu acho meio triste porque ele fica nesse formato, né? Ele perde esse corpo humano dele e fica só nessa forma aqui, que seria a forma de cavaleiro mágico, enfim, espadachim mágico, se não me engano, que é como falo. Então eu acho meio foda pra Maria, que era uma espada e meio que ganha aquele corpo, né? Que eles, no caso, se fundem juntos, eles ficam os dois fundidos na espada. E pro João eu acho meio bosta, porque eu achava muito foda esse design dele aqui com uniforme e tudo mais. Eu achava muito foda. Então, eu não curti muito. Eu acho que seria mais interessante se isso daqui fosse realmente uma transformação. Ele conseguir voltar dos estágios, assim, do design, né? Ele ativar isso daqui quando ele precisasse. Quando ele não precisasse, ele ficava aqui. Eu acho que seria mais legal e interessante. Mas, como eu falei, acho interessante mesmo assim. Não dá pra negar que é um design foda pra caralho. Os olhos, tudo isso aqui que lembra a carne, né? A espada em si deles lembra como se fosse uma carne viva. Então é foda pra caralho. E assim, quando ele tá nessa forma, ainda tem as vantagens, né? Porque a espada em si só é destruída quando quebra o núcleo, quando se destrói o núcleo da espada. Então, até que se quebre esse núcleo, ele é meio que imortal. E aí ele se aproveita disso, ele consegue separar, né? Caso ele seja cortado ao meio, ele consegue
separar os corpos, né? Regenerar cada um a metade que falta e virar dois corpos, isso daí. Então, é foda. Foda, eu não posso dizer que não é foda, mas eu ainda prefiro esse design dele aqui uniformizado. E assim, eu também acho legal porque ele não é só um cuzão filha da puta. Quando ele luta com o Pinóquio. Quando ele luta com o Pinóquio, acho que com o Sigurd também. Ele vê uma outra face, né? Ele não vê só aquela face feia do humano. Quando ele luta com o Pinóquio. Cadê o Pinóquio? Falando, sabe que é o Pinóquio? Ele vê a preocupação do Pinóquio, né? Ele não querer matar e tudo mais. Ele não entendeu o que é isso. E aí, no meio da luta, mais pro final, se não me engano, né? Acho que quando ele se transforma, na verdade. Ele vê aquele olhar do Pinóquio e ele lembra de um olhar, o último olhar que ele teve da mãe dele, né? Antes deles se matarem. Mas ela morrer, na verdade, acho que ela se mata. Ela mata o pai e depois se mata. Que era um olhar de compaixão, um olhar de amor mesmo, sabe? Então, ele lembra disso. É uma memória que ele meio que tinha esquecido, justamente por causa do tratamento que ele sofre. E aí, ele até agradece o Pinóquio, né? Eu acho muito foda, porque ele fala, tipo, Pinóquio morreu ali, né? Ele dá toda a resposta pro Pinóquio. Ele fala pro Pinóquio parar de mentir pra si mesmo e perceber que ele é humano. E aí ele fala que a vontade do Pinóquio vai continuar com ele no torneio. Isso eu acho muito foda, é bem impactante a cena. Mas infelizmente ele morre na próxima rodada pro Sigurd. E é isso aí, né? A vontade do Pinóquio foi só mais uma rodada. Assim, foda. Só isso que eu tenho a dizer. Foda. Então é isso, a minha tier list, né? Você que tá vendo no YouTube, espero que você tenha curtido. Se gostou, deixa o like, se inscreve, né? Que ajuda demais. E é isso.